Em meados do ano de 2021, o mundo foi surpreendido com os testes realizados com os mísseis hipersônicos chineses e com os resultados obtidos. No entanto, naquela época, um novo programa para atualizar e melhorar todos os sistemas antimísseis dos Estados Unidos já estava em andamento. Entre os sistemas que entraram nesse programa está o sistema Patriot, do qual falaremos neste relatório. E você ficará surpreso com o que esses fabulosos dispositivos, que já foram considerados o pior investimento do Pentágono, podem fazer neste momento em questão de defesa contra os inimigos dos Estados Unidos. Hoje, os Patriots calaram a boca do líder da Federação Russa e rejeitaram suas afirmações de que os mísseis Kinshal são imparáveis. Apresento tudo isso e muito mais a você no futuro deste relatório, então não perca. Nós contamos o que ninguém está dizendo, por isso te convido a ver esta análise até o final, tirar suas próprias conclusões, e não esperar que alguém te diga. Desde a década de 1950, os militares dos Estados Unidos gastaram dezenas de bilhões de dólares em sistemas antimísseis como o sistema Patriot. Além disso, o Congresso concedeu mais de 200 bilhões de dólares aos programas da Agência de Defesa contra Mísseis do MDA de 1985 a 2019, e isso é apenas uma estimativa aproximada. Por quase 20 anos, a Política Nacional de Defesa de Mísseis Balísticos dos Estados Unidos tem como objetivo proteger contra ataques de mísseis de nações beligerantes como Coreia do Norte e Irã, mas não de grandes potências nucleares como Rússia e China. A razão por trás dessa abordagem é que um ataque desses inimigos poderosos representaria um sério desafio. É claro que hoje os Estados Unidos enfrentam desafios técnicos, financeiros e geopolíticos. Para defender as tropas americanas e alguns aliados de ataques com mísseis, o país do norte implementou muitos programas, embora tenha se concentrado principalmente na interceptação de mísseis balísticos, também considerou mísseis de cruzeiro. Notavelmente, o apoio bipartidário para o esforço de defesa antimísseis do país no Congresso continua forte. Curiosamente, muitos dos aliados de Washington também expressaram grande interesse na cooperação de defesa antimísseis, e essa busca por defesas antimísseis bem-sucedida gerou discussões sobre várias questões que iremos considerar. Alguns tópicos de discussão acalorada incluem a capacidade técnica do sistema, a precisão dos testes, o alcance da preocupação apresentada pelos mísseis balísticos, as vantagens da dissuasão e a segurança dos próprios mísseis. Além disso, há muita incerteza em torno da praticidade de usar mísseis defensivos caros para abater mísseis ofensivos muito mais baratos. No entanto, acredito que quando se trata de salvar vidas humanas, o custo de um sistema antimísseis não importa em comparação com o custo dos mísseis disparados pelo inimigo. Ou o que você acha disso? Agora, segundo os críticos, esta situação, nomeadamente a do desenvolvimento da defesa antimísseis, tem o potencial de afetar o equilíbrio da estabilidade estratégica entre os Estados Unidos, a Rússia e a China. O escritório de testes do Departamento de Defesa dos Estados Unidos determinou que as atuais defesas antimísseis podem efetivamente defender o país contra alguns ataques de mísseis balísticos intercontinentais e CBM que empregam contramedidas básicas. No entanto, quando se trata de proteger as tropas americanas e seus aliados estacionados no exterior, o sistema de defesa é limitado contra mísseis balísticos de médio e médio alcance. Mísseis balísticos de curto alcance são apenas levemente cobertos. Contudo, de todo o arsenal de defesa, apenas o sistema de defesa Patriot viu ação de combate real até agora. A defesa antimísseis nacional e regional nos Estados Unidos tem sido motivo de preocupação entre os líderes da indústria de defesa antimísseis. Mas a abordagem atual é considerada insustentável,
o que levou esses funcionários a promover o aumento das defesas existentes com novos recursos. Essas medidas ajudariam a reduzir o custo da defesa antimísseis e abordariam as ameaças significativas representadas pelos mísseis inimigos. A administração Trump e o Congresso deram ao ex-secretário de Defesa James Mattis uma carta aberta para iniciar a revisão de defesa de mísseis balísticos em maio de 2017, cujo objetivo era avaliar a política e estratégia relacionadas à defesa antimísseis. Em fevereiro de 2019, a revisão foi finalmente disponibilizada ao público. Em suma, a revisão resultou na proposta de ampliar o alcance de todos os sistemas antimísseis, cujo objetivo era focar em mísseis balísticos, de cruzeiro e hipersônicos. Pois bem, os acontecimentos desta segunda-feira à noite na Ucrânia causaram grande comoção em todo o mundo. Por quê? Porque as defesas aéreas ucranianas, armadas com armas americanas, e ouvem muito bem isso, aparentemente impediram um ataque massivo de mísseis das forças russas em Kiev, a capital ucraniana. Relatórios indicam que o ataque consistiu em 6 mísseis Kinzhal KH-47M2, apelidados de armas hipersônicas pelo próprio Kremlin, devido à sua incrível velocidade. Esses mísseis foram classificados pelo chefe do governo russo como imparáveis. Na resposta defensiva ucraniana, um dos interceptadores de defesa aérea Patriot, construídos nos Estados Unidos, responsável por derrubar as 6 armas hipersônicas, parece ter sofrido alguns danos, possivelmente causados por detritos de um dos mísseis russos atacados. No início deste mês, foi relatado que um sistema Patriot abateu um Kinzhal, conhecido como Killjoy, o que foi confirmado pelas forças ucranianas alguns dias depois. Este sucesso sugere que o Patriot é uma defesa confiável contra Kinzhal e outras armas comparáveis. No entanto, a questão permanece. Os países da Aliança Ocidental podem se sentir seguros com um míssil hipersônico ou arma nuclear em posse do inimigo e, ao mesmo tempo, tentar adquirir sistemas Patriot ou interceptadores semelhantes. Porque apesar desses resultados, o mundo continuará perigoso. Portanto, mesmo com os Patriots modificados e mais eficientes, o planeta não está mais seguro hoje. O mundo de hoje está em constante fluxo, e é disso que os líderes autocráticos de países como China, Rússia, Irã e Coreia do Norte cuidam. Defender o mundo desses líderes belicosos não é tão simples. O Patriot ou seus parentes não serão suficientes para protegê-lo de hipersônicos ou armas nucleares inimigas, por isso ainda é um mundo inseguro. Por favor, deixe-nos saber suas opiniões e comentários sobre isso. Mas, vamos começar olhando para o Kinzhal, que é justamente uma versão aérea adaptada, do programa de mísseis balísticos terrestres Iskander, criado entre as décadas de 1980 e 1990. Com o sistema de propulsão Iskander, o Kinzhal pode atingir velocidades de até Mach 6, ou 2.000 metros por segundo. O feedback dos próprios militares russos sugeriu que o Kinzhal ultrapassa essa velocidade, atingindo Mach 10, ou 3.400 metros por segundo, o que tecnicamente o classifica como uma arma hipersônica, com base nos critérios mínimos de Mach 5, para essa classificação. As pessoas costumam falar sobre armas hipersônicas como quase impossíveis de interceptar, devido à sua incrível velocidade. No entanto, o sistema de defesa antimísseis Patriot provou ser uma maneira muito capaz de combatê-los. Apesar disso, surge a preocupação ao se referir a armas hipersônicas muito mais poderosas, que podem desviar e girar no ar, enquanto viajam em alta velocidade. Essas armas representam um desafio ainda maior para interceptar, e é por isso que costumam ser um tópico de discussão, tanto na OTAN quanto no Pentágono. Contudo,
Fora da atmosfera, um sistema Boost Glide é normalmente lançado de um foguete booster, antes de fazer sua descida hipersônica em direção ao seu alvo, ganhando o nome de sistema Boost Glide. Nos Estados Unidos e na China, aviões espaciais não tripulados, remanescentes do agora aposentado ônibus espacial, demonstram o triunfo e a eficácia da propulsão hipersônica e dos sistemas de deslizamento. Tem essas características ao mesmo tempo. Com os avanços tecnológicos, o uso de motores planadores para o lançamento de armas nucleares enfraqueceu durante a Guerra Fria, e os ICBMs tomaram esse lugar, pois conseguiam atingir seus alvos a uma velocidade estonteante de Mach 20, chegando a 7.000 metros por segundo, que é uma velocidade incrível, e pensava-se que nada poderia interceptar mísseis tão rápidos. Essa mudança de estratégia evidenciou uma sensação de insegurança, pois os submarinos movidos a energia nuclear também eram equipados com ICBMs, dificultando sua localização e destruição em caso de ataque repentino. Nenhuma nação ousaria iniciar um ataque nuclear, pois eles sabiam que com ICBMs, montados em submarinos inimigos, eles retaliariam sem falta. O mundo poderia ficar tranquilo com essa segurança. Por quê? Porque eles se tornaram armas de dissuasão. O equilíbrio que permaneceu estável por décadas começou a mudar na década de 1980, quando os Estados Unidos começaram a fazer grandes esforços para se proteger contra ICBMs que chegavam. Isso levou os soviéticos e depois os russos, após o fim da Guerra Fria, a procurar maneiras de melhorar a funcionalidade de seus ICBMs, para torná-los mais difíceis de interceptar. Consequentemente, a pesquisa e o desenvolvimento levaram à substituição de suas ogivas por contrapartes de deslizamento hipersônico manobráveis. Essa abordagem inovadora visa tornar os tiros mais difíceis de parar, melhorando sua velocidade e agilidade, porque esses mísseis podem mudar de direção abruptamente no ar. Para ser totalmente franco, o Avangard é essencial para Moscou, pois tem a capacidade de aniquilar os Estados Unidos e seus parceiros sempre que quiser. A única desvantagem é que a Rússia também seria dizimada e transformada em um mar de fogo. O que você acha disso? Então, voltando às interceptações de Kinshal usando os sistemas de defesa antimísseis Patriot, eles desagradavelmente pegaram os russos desprevenidos, percebendo que os Kinzhaus não são páreo para os Patriots de hoje. Dominar os céus ucranianos é uma das principais prioridades do Kremlin no conflito em andamento, e uma maneira de conseguir isso é suprimindo as defesas aéreas ucranianas, mas a partir de agora será muito mais difícil para eles, porque os Patriots têm sido melhorado. Seu software de interceptação foi modificado, assim como seu sistema de orientação. E por hoje terminamos nosso relatório. Aguardamos seus comentários a respeito. Deus os abençoe e até o próximo show.